Bom dia, graças e paz, amados. Graças e paz, estamos começando mais uma escola bíblica dominical da Igreja Batista Internacional Nova Canaã de Magé. Eu sou a pastora Riane e nós estamos estudando fazendo um curso de doutrinas bíblicas básicas, baseado no livro de Meyer Pilman, Conhecendo as Doutrinas Bíblicas. E hoje nós estamos na 9ª aula, né? O Espírito Santo. Faltam 3 aulas, são 11 aulas. Então hoje é a 9ª aula, nós vamos estudar o Espírito Santo. Então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por mais uma semana que está se iniciando, agradecer a Ele por todos os benefícios que Ele nos tem feito, pelo Seu Santo Espírito que habita em nós, que está em nosso meio. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua presença, Senhor, no nosso meio. Nós te agradecemos por mais uma semana, Senhor, que se inicia. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida, nós te agradecemos, Senhor, pela saúde, nós te agradecemos, Senhor, porque as tuas mãos têm estado estendidas, Senhor, sobre as nossas vidas, porque tu, Senhor, não tem nos desamparado, Senhor, e nós queremos te louvar, nós queremos te render graças nesta manhã, nós queremos dizer, Senhor, o quanto somos gratos pelo teu amor, gratos pelo teu cuidado, pela tua graça, pela graça, Senhor, que nós não merecemos, Senhor. Nós te agradecemos, Paizinho, pelo teu amor para conosco. Em nome de Jesus. Amém? Então, nós vamos continuar o nosso estudo. Nós estamos dando curso de doutrinas bíblicas básicas. A aula hoje é sobre o Espírito Santo, a 9ª aula. Eu escolhi um texto para a paz do Senhor, Nilzete. Bom dia, Deus abençoe a sua semana. Eu escolhi um tema para a gente falar sobre o Espírito Santo, né, que está lá em João 14, 17, quando Jesus ele prometeu aos discípulos, né, que ele não deixaria os discípulos órfãos, mas ele enviaria, né, o Espírito Santo, o Consolador, para estar com eles. João 14, versículo 17, a parte A do versículo, fala assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. O Espírito Santo, através da Bíblia, ele é revelado como uma pessoa, com a sua própria individualidade, com as suas próprias características. O Espírito Santo, ele é Deus, assim como Deus Pai, assim como Deus Filho. O Espírito Santo, ele também é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade, né? Uma das formas, né, de Deus, ele se revelar ao homem. Nós estudamos, bom dia, pastor Nelson, bom dia, paizinho. Feliz dia dos avós, pai, feliz dia dos avós para todos os avós que estão hoje aí com a gente, né? O Espírito Santo, ele é revelado como uma pessoa, então ele é a terceira pessoa da Trindade e ele é Deus. Se a gente for ver, né, nos outros estudos, a gente vai ver o Deus Pai ali se revelando ao homem como Deus Pai na lei, no Antigo Testamento. Deus Filho, Jesus, né, quando teve seu ministério aqui na terra, hoje ele está nos céus, ele ascendeu, ele está no céu, assentado à destra de Deus, mas um dia, né, ele vai buscar a sua igreja, depois ele vai voltar, né, a segunda vinda de Jesus, vai exercer, né, o seu ministério, a continuação aqui, reinando na terra, no milênio. Então a gente tem Deus Pai, Deus Filho, e hoje, né, depois que Jesus ele ascendeu, nós estamos na dispensação do Espírito Santo, na dispensação da graça. O Deus da Trindade que se comunica hoje conosco é o Espírito Santo. Ele é, né, o Deus hoje que habita dentro de nós, né, nós que somos templo do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que dirige a igreja, é o Espírito Santo que opera em nós e através de nós.
Hoje a igreja, ela é governada pelo Deus Espírito Santo, pela terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus. Ele sempre esteve presente, né? Lá na criação, a Bíblia fala que a Trindade estava presente. O Deus Pai criou todas as coisas usando o Verbo. O Verbo é Jesus. João capítulo 1 fala, né, que o Verbo, ele esteve entre nós, ele andou entre nós, ele estava presente desde a criação das coisas. Então, Deus Pai usou a palavra, que é Jesus, o Deus Filho, para criar as coisas. E o Espírito de Deus, ele pairava sobre as águas. O Espírito Santo também, ele esteve lá no batismo de Jesus, né? Quando a pomba desceu e o Espírito desceu sobre Jesus logo após ele ser batizado, logo antes ali, né, do Deus Pai falar: "Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo". Então o Espírito Santo, ele é Deus, ele esteve presente desde a eternidade, né? Ele é Deus. Mas nós estamos hoje no governo do Espírito Santo. Nós estamos hoje na dispensação da graça. Um parêntese que foi aberto. Porque Jesus, ele veio para os seus, né, para os judeus os rejeitaram. E agora a porta da salvação está aberta. Todo aquele que aceitar o nome, que invocar o nome de Jesus, vai ser salvo. Salvo pela graça. Salvo porque o Espírito Santo, ele nos convence do pecado e da justiça. A justiça que é Jesus em nós. A justiça que é Jesus ter morrido na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Então, o Espírito Santo, ele não é uma mera influência, ele não é um mero poder, ele não é um vento que sopra só, né? Ele é uma pessoa, ele tem a sua individualidade. Ele pensa, né? Ele sente, a Bíblia fala que ele sente ciúme de nós, né? Ele se compadece de nós, né? O Espírito Santo de Deus, ele determina coisas na nossa vida, ele nos orienta, ele opera os dons dentro de nós, ele nos capacita, né, para ter o fruto do Espírito Santo em nós. Hoje é ele quem governa a igreja, é ele quem cura, é ele que profetiza através de nós, é ele que realiza milagres, né? É ele que nos dá alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, né? É ele que dá o fruto, é ele que opera, né, os dons em nós, é ele que nos convence do pecado e da justiça, é ele que nos convence, né, quando nós pecamos e gera o sentimento de arrependimento dentro de nós, é ele que nos aproxima de Deus, é ele que é penhor, garantia da nossa salvação, é ele que tem a capacidade de nos amar e de nos se deleitar na presença dele conosco, que nós nos deleitarmos na presença dele conosco. É ele que nos enche, é ele que nos visita, é ele que nos batiza com o seu Santo Espírito e nos reveste de poder. É ele que nos enche dessa presença sobrenatural, que nos capacita para sermos testemunhas de Jesus. É ele que faz tanto querer como efetuar hoje nas nossas vidas, né? É ele que hoje quer encher a sua casa, a sua vida com essa presença doce, sobrenatural, presença milagrosa que traz fé, né? Que traz aquela convicção que, embora situações, circunstâncias possam estar determinando finais na tua vida, possam estar determinando algumas coisas na sua vida, o Espírito Santo, ele te vem e ele te enche de uma convicção, de uma paz sobrenatural, de uma certeza, né? De quem determina a nossa vida é Deus, de quem determina o nosso fim, o nosso futuro é Deus. E eu profetizo que hoje o Espírito Santo, ele vai encher a tua vida e que você vai voltar a sentir a presença de Deus como você já não sente há muito tempo, que você vai voltar a ter aquela fé sobrenatural que te moveu a viver tantos milagres de Deus, a fé
que te faz escalar montanhas, a fé que faz te levar aos lugares altos, aos lugares onde habita a presença do Deus Altíssimo Todo-Poderoso. Eu profetizo que hoje o Espírito Santo que habita dentro de você, ele vai te encher. Paulo fala assim, olha, não vos embriagais com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, né? Eu não bebo, eu nunca bebi, mas as pessoas falam que a bebida alcoólica pode trazer uma alegria passageira, uma alegria que depois pode gerar culpas, pode gerar, no mínimo, uma ressaca, né? Mas pode gerar depois muitos arrependimentos, gerar vícios, gerar coisas, né? Ruins, eu acho. Mas Paulo fala assim, olha, não vos embriagais do vinho, não. O vinho pode trazer uma coisa que é temporária, que é passageira, depois trazer consequências até ruins. Mas enchei-vos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele tem alegria que dura mais que uma noite, alegria que dura mais do que uma circunstância, mas uma alegria sobrenatural, cheia de glória, indizível, que você não tem palavras para descrever. O Espírito Santo, ele pode fazer fluir do teu interior rios de água viva para matar essa tua sede, a fome que a tua alma está nesse momento, se encher do Espírito Santo para ter paz que excede a todo entendimento, paz independente das situações, paz independente das circunstâncias. Esse Espírito que eu profetizo que você vai se encher nesta manhã, esse Espírito que te leva às águas de refrigério, às águas de descanso da parte de Deus, o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E como uma pessoa, ele quer se revelar a você. Ele quer ser seu melhor amigo, ele quer ser seu companheiro. Quando eu descobri isso na minha vida, que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, e ele habita dentro de mim, e ele é Deus. Eu sempre ficava imaginando assim, né, o que Adão tinha, e que a gente acha que não tem, mas a gente tem, né? Adão, todos os dias, na viração do dia, Deus ia lá no Jardim do Éden, ia conversar com ele. Você imagina o próprio Deus, todos os dias, mais ou menos às 6 horas da tarde, descendo para ter um tete-a-tete com você, né? Para rodar ali no jardim, conversar, perguntar, Adão, como é que foi seu dia? Adão, como é que tá o teu casamento com Eva? Adão, como é que tá o teu trabalho no jardim? Adão, né? E Adão podia perguntar para Deus ali, Deus, o que eu faço com Eva? Deus, como é que eu resolvo esse problema no meu casamento? Eva isso, Eva aquilo, tudo que a gente mais quer, né? É conselho na vida, conselho, o que eu faço com meu marido, o que eu faço com meu filho, o que eu faço na minha profissão, o que eu faço na minha saúde, o que eu faço... Adão, o próprio Deus, né? Eu sempre falei, a principal coisa que Adão perdeu foi a comunhão, principal coisa, né? Ele perdeu, né, a imortalidade. Bom dia, mãezinha, feliz dia dos avós, mamãe, vovó linda, bom dia, Douglas, bom dia, meu cabeçãozinho, né? Adão, ele perdeu a comunhão. E a comunhão, a intimidade, para mim, foi a principal coisa que ele perdeu. Você imagina isso, né? Conversar com Deus, ter todas as respostas, e Deus não erra. Deus conhece o futuro. A Bíblia fala, né, que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos, mas os pensamentos dele são mais altos que o nosso. E aí você imagina que Adão perdeu isso. Mas quando eu e você aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós nos tornamos templo do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus veio habitar dentro de nós. E toda a comunhão que Adão havia perdido foi restaurada. Agora Deus habita dentro de mim. Agora Deus, ele habita e ele, né? Jesus, ele restaurou a comunhão, ele restaurou a intimidade. Agora você pode falar com Deus, né? Como um Deus que não só habita nos lugares altos, mas ainda assim ele habita dentro de você. E ele é uma pessoa, ele quer ser o seu melhor amigo. Do mesmo jeito que Deus ia lá na viração do dia, porque Deus criou o homem para ser amigo dele, para ser amigo de Deus,
para ter intimidade. A Bíblia fala que Deus quer revelar a sua intimidade aos seus profetas. Ele fala que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. Você é profeta de Deus. Você é sacerdote do Senhor. Deus quer se revelar a você, não como um Deus distante, não como uma presença distante, mas como uma pessoa. E hoje, Ele não desce só na viração do dia, mas Ele está presente com você 24 horas por dia, todos os minutos. Ele conhece o teu levantar, Ele conhece o teu deitar, Ele conhece os teus pensamentos, Ele sonda o teu coração, Ele sonda o teu interior, Ele te conhece mais do que a você mesmo. E hoje o Espírito Santo está te convidando e dizendo: eu sou uma pessoa, eu quero ter um relacionamento com você. Está na hora de você começar a ouvir a minha voz, porque eu sei os planos que eu tenho para você. Eu quero te aconselhar, eu quero te dar as respostas. A Bíblia fala que o coração do homem, ele pode ter muitos planos, mas a resposta certa, ela vem de Deus. E Deus quer se revelar a você, sabe? Quando eu descobri isso, eu descobri que eu podia ser uma pessoa melhor, que eu podia ser uma pastora melhor. Muito antes de ser pastora, eu descobri que eu podia ser uma psicóloga melhor, porque eu tenho o próprio Deus dentro de mim, que pode me dar todas as respostas, todas as decisões, as escolhas, que Ele quer se revelar a mim. E Ele tem o melhor para cada área da minha vida. Ele tem aquela resposta complicada que eu não consigo buscar em lugar nenhum. Ele sabe a decisão que eu preciso tomar, qual é a melhor escolha. Ele é uma pessoa, Ele quer se revelar a você. Amém? Ele é uma pessoa. E a gente tem que tratá-lo assim como Ele é, como uma pessoa. Como uma pessoa em que eu devo investir relacionamento, eu devo investir em intimidade, eu devo investir uma comunhão. Eu não conheço uma pessoa só de ir no culto uma vez por semana e ouvir a respeito daquela pessoa. Eu não conheço a pessoa através de uma pessoa falando: poxa, eu conheço a Riane é assim. Você não conhece só de ouvir falar. Você saber quem é, você tem que andar junto, você tem que estar junto, você tem que conhecer a voz, você tem que conhecer o caráter da pessoa, né? Você tem que conhecer. Quanto mais a gente conhece, mais a gente tem intimidade e mais a gente reconhece nos mínimos detalhes. Normalmente, as pessoas que a gente conhece mais, a gente sabe o que está sentindo sem falar nada. A gente conhece que é o marido que está chegando pelo andar, pelo jeito que bate a porta, pelo jeito que anda. A gente sabia, é o Vinícius, não, é o Felipe. A gente sabe. Por quê? A gente convive todo dia, a gente conhece, né? A gente olha a carinha, a gente fala assim: ih, hoje tá diferente, hoje tá assim. Quando não gosta, antigamente pai e mãe não precisam brigar muito, só olhava aquela cara, a gente já sabia. Deus quer se revelar assim para você o conhecer pelos passos dele, para você o conhecer, para você ouvir a voz do teu pastor. Chega de ouvir vozes estranhas, chega de ouvir a voz do medo, a voz do pânico, chega a ouvir a voz de homens que não sabem nada, chega de ouvir a voz, né, do teu eu interior que está dizendo que é o fim, que acabou, que está te enchendo de ansiedade, de inquietude, de medo. Tá na hora de começar a ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo de Deus, que te conhece, que te formou, Ele que conta os teus dias, Ele que sabe o teu fim, Ele que sabe a tua história, Ele que sabe as promessas que Ele tem para você, e Ele quer se revelar para você, mas você tem que investir em intimidade. Vocês têm que investir em relacionamento, em estar junto. Uma das maiores coisas que a gente investe em relacionamento é tempo junto. Estar junto, desfrutando da presença. Sem ter que falar de problema, né? A gente chega para Deus, a gente só quer falar de problema, né?
Deus, está acontecendo isso, Deus, eu quero aquilo. E às vezes a gente é tão mal educado com Deus que a gente chega diante de Deus e fala, Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus está acontecendo isso. Em nome de Jesus, amém. Levanta e vai embora. Eu fico imaginando que o Espírito Santo está ali, né, esperando a hora dele falar, porque ele é educado, e ele tá esperando, e você ainda fala, Deus, não tem uma resposta, e Deus, mas na hora que eu ia falar, você levantou e foi embora. Você não dá tempo para Deus falar, você tem que entrar na presença, na quietude da presença, para ouvir a voz de Deus, para desfrutar da presença. Pastora, como que eu faço isso? Entra no teu quarto, coloca uma música que te leva à presença de Deus. Fica ali quietinho. Deixa ele te levar às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. Sabe, depois de desfrutar a presença, ao invés da tua alma ficar inquieta no travesseiro, sem conseguir dormir, andando de um lado para o outro, nervoso, nervosa, você vai e lança as tuas ansiedades diante de Deus, porque Ele tem cuidado de você. E faz os teus pedidos conhecidos a Deus através das tuas orações, com ações de graça, com louvores, porque Ele tem cuidado dos teus pensamentos, dos seus sentimentos e do teu coração. E você não fica inquieto com coisa alguma, mas se alegre no Senhor. Outra vez eu te digo, se alegre e regozijai na presença de Deus, porque o Espírito Santo, ele habita dentro de você e ele quer te trazer vida, alegria e paz sobrenatural. Ele é digno de toda adoração, de todo amor, de toda dedicação de comunhão. O Espírito Santo, vamos falar, eu vou falando e vou saindo da aula, gente, né? O Espírito Santo, ele é descrito na Bíblia como o Consolador. O próprio Jesus, no texto de João, capítulo 14, ele chama o Espírito Santo de Consolador. A palavra grega para Consolador é Paracletos, que significa alguém chamado para ficar ao lado de outro para o ajudar. Então, quando Jesus fala o Espírito Santo, o Consolador, ele está falando aos discípulos, olha, eu vou te enviar alguém chamado para ficar ao teu lado e para te ajudar. É um termo assim rico de significados, de sentidos, né? Ele significa consolador, ele significa fortalecedor, conselheiro, socorro, aquele socorro bem presente na hora da angústia, advogado, aliado, amigo, né? João 14,16 fala que ele ia enviar um outro consolador. Outro aqui no termo grego é alon, que significa outro da mesma espécie, né? Jesus iria ascender para o Pai para preparar a morada lá para a gente que ele está preparando, mas o Espírito Santo ele iria vir para prosseguir a obra que Jesus fez enquanto estava na terra. Então ele é descrito como Consolador, mas ele é descrito também como o intercessor. Romanos 8, versículo 9, versículo 26, fala que é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então é aquele Espírito Santo que ele ora por nós. Ele intercede por nós quando nós não sabemos como devemos orar. É aquele que intercede ao Pai, né? Quando nós não sabemos como orar. Ele intercede com gemidos inexprimíveis, orando a vontade de Deus por nós. Você que é batizado no Espírito Santo, quando você ora em línguas estranhas, o maior nível de intercessão é quando você ora em línguas estranhas. Isso está aqui em Romanos 8. Quando fala que o Espírito Santo, ele intercede por você
com gemidos inexprimíveis. Graça e paz, pastor Valnei, graça e paz, diácono André, Deus abençoe a vida de vocês. Né? Quando ele intercede com gemidos inexprimíveis, orando ao Pai a vontade de Deus em nós. Então, quando nós não sabemos como orar, nós oramos em línguas estranhas, o próprio Espírito de Deus, orando, né, a língua, fala a língua dos anjos, uma língua que o diabo não pode entender. Então, quando ele ora os planos de Deus na sua vida, a Bíblia fala que ele ora os planos de Deus numa língua que o diabo não pode entender. Se ele não pode entender, ele não pode fazer planos para tentar impedir. Mas uma língua que você também não pode entender. Então, se você também não pode entender, você também não vai criar barreiras emocionais, espirituais ou físicas, porque a gente está sempre fazendo uma maneira ou de se boicotar, ou de dar um jeitinho para tentar ajudar Deus. Foi isso que Abraão tentou fazer, Sara tentou fazer, né? Dando Agar para Abraão, né? E Ismael não ajudou em nada a promessa de Deus, mas atrapalhou o mundo até hoje, os países, né, árabes, que eu digo, a Palestina aí que eu digo até hoje, né? Essa guerra toda. Mas, né, quando o Espírito Santo, então, ele vai orar por nós, interceder por nós com gemidos inexprimíveis. É um nível de batalha espiritual, é um nível de intercessão, né? A Bíblia fala que, orando em espírito, nós nos edificamos a nós mesmos, nós crescemos. Então, você que é batizado no Espírito Santo, ore em línguas, exerça esse nível de batalha espiritual. Você, quando você não sabe, né, como orar, quando você não sabe o que pedir, deixe o Espírito Santo interceder por você. Tem hora que a gente só chega na presença e chora e se derrama, como Ana fez lá no templo, né? Ela orou do sacerdote, do profeta pensar que ela estava bêbada. E às vezes o que a gente precisa é se derramar na presença, é chorar e é deixar que o Espírito Santo, ele interceda por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Graça e paz, missionária Dinha, Deus abençoe a sua vida. Então, ele é o nosso intercessor, ele é o nosso ajudador, ele habita dentro de nós aqui na terra. Ele é o Espírito Santo, ele é o Espírito de Deus, ele é o Espírito Santo. Ele é chamado de Espírito Santo porque a obra principal dele é a santificação. Ele habita dentro de nós para nos separar. Santificar é separar. Ser santo é ser separado. Separado de quê, pastora? Separado do pecado, né? Separado do mundo e das suas concupiscências, dos seus desejos. Você é santo, santificado pelo Espírito de Deus que habita dentro de você, que te chamou para uma novidade de vida, para ser santo, como Ele, o Senhor, é santo. E Ele habita dentro de você para sepultar o velho homem, para mortificar a carne juntamente com os seus desejos. Então Ele é chamado de Espírito Santo, porque a principal obra dele é te santificar como penhor da tua salvação, para você se encontrar com Jesus nos ares, na hora do arrebatamento da igreja, quando o Espírito subir junto, levando junto consigo a igreja, para se encontrar com ele nos ares e comemorar as bodas do Cordeiro. A gente vai saber mais um pouquinho disso na 11ª aula, que vai ser a última aula, falando sobre o estudo das últimas coisas. Então, a principal obra, ele é chamado de Espírito Santo, porque a principal obra dele é a santificação. O Espírito Santo veio para convencer o homem, convertê-lo, revelar o Filho, conceder poder para a santificação, perseverança para nos manter santos até a hora que o Senhor nos chamar, e para serviço, né? Sermos santos
para sermos consagrados, dedicados ao ministério. Você não precisa só ser santo, você tem que cumprir o ministério para o qual te chamou. Isso é consagração. Nós temos que ser santos e consagrados. 2 processos constantes na nossa vida. Santificação, sem a qual ninguém vai ver a Deus, né? Buscai, pois, a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você não for santo, você não vai ver Deus. A Bíblia fala, sejam sempre alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. A tua roupa tem que ser branca, mas nunca pode faltar o óleo do Espírito Santo. O óleo que é o penhor, que é o azeite da tua lâmpada. Você tem que se apresentar como igreja, como virgem, né? Pura, santa, imaculada, mas tem que ser prudente, guardando o que você tem. E o que você tem? Você tem o Espírito Santo de Deus, o óleo, o azeite, que é o penhor da tua salvação. E você guarda isso para você perseverar, para que ninguém roube a tua coroa, para que você seja salvo. Então você tem que ser santo, mas você também tem que ser consagrado. Você não é aquele santo guardadinho lá dentro de casa parado sem fazer nada, não. Você é o santo que consagrou, dedicou, consagrou. Eu peguei e falei assim, Deus, toma, minha vida é tua, para cumprir o santo ministério para o qual tu me chamaste. Com todas as dores, com todas as decepções, frustrações, perseguições, perigos envolvidos, eu fui chamada para cumprir um santo ministério, eu fui consagrada a Deus por isso, para isso, então eu vou cumprir o meu ministério, custe o que custar, eu vou ser santo, custe o que custar, eu vou estar consagrado a Deus, eu vou cumprir o ID de Deus, eu vou realizar aquilo que Deus tem na minha vida aqui na terra. Amém? Você pode dizer amém a isso? É quando a gente fala assim na igreja, você pode dizer amém à igreja, né? Tem que ser santo, mas tem que ser consagrado, tem que cumprir o chamado de Deus na tua vida. Então, o Espírito Santo ele é descrito como o Consolador, o Intercessor, o Espírito Santo. E nós vamos ter símbolos do Espírito Santo, formas pelas quais o Espírito Santo é descrito na Bíblia. Isaías 4:4, Mateus 3, versículo 11, Lucas 3:16, né? Mostra o Espírito Santo como fogo, né? O fogo, ele ilustra limpeza, purificação, intrepidez, né? O fogo ardente, o zelo produzido pelo Espírito Santo de Deus, o fogo, né, que purificava o ouro, né, que derretia o ouro até para o ouro tomar outras formas também, né? O fogo que vem limpar, purificar, que vem moldar. O fogo do Espírito Santo. O Espírito é comparado com fogo, porque ele nos aquece, porque ele nos ilumina, porque ele nos molda, porque ele se espalha, porque ele purifica as nossas vidas. Ele é fogo que vem para nos consumir, para consumir o velho homem e para nos moldar a imagem e semelhança de Deus, para que nós possamos refletir a imagem de Deus em glória. Eu falo, a gente vai crescendo de glória em glória, de modo a refletir a imagem de Jesus como no espelho. Queria te perguntar isso. As pessoas olham para você e veem Jesus? Oxe, difícil, né? A gente pensar, a gente costumava falar antigamente assim, acho que ninguém fala mais isso não, né? Olha, não olha para mim não, que eu sou imperfeito, olha para Deus, porque Deus é perfeito. Eu sou imperfeito sim, Deus é perfeito sim, mas a Bíblia fala assim, olha, quando Pedro e João estavam indo para o templo, que eles olham aquele paralítico lá na porta do templo, pedindo esmola, a Bíblia fala assim, olha, eles falam assim, olha para nós. Paulo falou assim, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo fala assim, de modo a você crescer de glória em glória, de modo a refletir a imagem de Jesus como um espelho.
A Bíblia fala que você é luz do mundo, você é sal da terra, você cumpre o ministério de Jesus aqui na terra. Por onde Jesus andou, Jesus tinha palavra de vida, palavra que convencia o pecador, palavra que curava os enfermos, que ressuscitava os mortos. E você hoje foi chamado para ter esta mesma palavra de autoridade, essa mesma palavra de vida, essa mesma palavra de cura, essa mesma palavra de restauração. A Bíblia fala que Jesus era manso, era humilde. Você foi chamado para ser manso, para ser humilde. Você foi chamado para ser amor, não para ter amor, mas para ser amor. A Bíblia fala que tudo vai passar. As profecias passam, as línguas passam, mas só o amor permanece. O amor, ele é paciente, o amor, ele é benigno. O amor tudo crê, tudo sofre, tudo suporta, tudo espera. Tudo. Se não tiver amor, gente, não vale nada. Não é ter amor, é sobre ser amor. E qual amor? O amor ágape de Deus. A revelação de Deus ao homem através de nós. Eu sempre falo um versículo que eu gosto muito, que está lá em Romanos 8, que a criação, ela espera, gemendo em dores, com grande expectativa que os filhos de Deus se manifestem. Gente, parar para falar muito sério com você agora. Tem gente morrendo indo para o inferno, esperando que você saia aí da tua vida egocentrada, na tua vida centrada no teu umbigo, onde tudo sou eu quero, eu preciso, as coisas não são do jeito que eu quero, as coisas não saíram do jeito que eu planejava. O evangelho não é egocentrado, o evangelho ele é de morte do eu, morte das vontades. O evangelho não é egocêntrico, o evangelho é cristocêntrico, onde eu morro para que Cristo viva através de mim. E tem gente lá fora gemendo em dores, enquanto nós como igreja estamos aqui, ai, tadinho de mim, coitadinho de mim, ai, eu quero, como eu sofro, e a gente está aqui, igreja do Senhor Jesus, habitação do Espírito Santo de Deus, fonte de todo o poder, de toda a alegria, fonte de águas vivas. A igreja está ali totalmente com o encanamento entupido, não deixando fluir as águas para o mundo. E lá embaixo tem o mundo gemendo em sequidão, em dor, porque nós queremos viver as nossas próprias vidas. Está na hora de negar o teu eu e se manifestar como filho de Deus. Sempre quando eu li esse versículo, eu imagino que nós somos super-heróis disfarçados, né? Do mesmo jeito lá que o super-homem ia lá e tinha que tirar a roupa de Clark Kent para se revelar como super-homem. Tá na hora de você tirar a roupa do pecado, tirar a capa da autopiedade, do egocentrismo, tirar essa capa de falso cristão, de cristão de aparência, de sepulcro caiado, que por fora parece que tá tudo bonitinho, fala igual crente, age igual crente, vai até na igreja de crente, mas de cristão não tem nada. Não tem amor, não tem misericórdia, não tem piedade, não tem vida de Deus dentro de você. Por dentro é morte, por dentro é sequidão. Os teus sonhos já morreram, a tua vida já morreu e você hoje existe simplesmente, você sobrevive dia após dia, mas não existe mais vida de Deus dentro de você, não existe mais uma vida pulsando dentro de você. É hora de tirar essa
capa de morte, essa capa de pecado, essa capa de comodismo, sabe? Como se fosse mesmo uma cisterna com encanamentos que levam água e os teus encanamentos estão lá todos entupidos. Tinha uma ilustração que o pastor Nelson usava que falava que tinham ratos mortos no encanamento. Está na hora de tirar os ratos mortos, está na hora de ir lá e tirar a roupa do pecado, tirar os impedimentos, tirar a capa para se manifestar como filho de Deus. Por isso que eu falei que parece super-herói. Você tira a capa e você se revela. Eu sou a resposta que o mundo precisa. Eu sou a resposta. Eu sou o filho de Deus. Eu fui chamado para manifestar a glória de Deus. Eu fui chamado através do Espírito Santo de Deus para fazer obras maiores do que ele fez. Eu fui chamado para curar os enfermos. Eu fui chamado para ressuscitar os mortos. Eu fui chamado para expulsar demônios, para limpar os leprosos, e aí eu fico com medo disso, com medo daquilo, e a Bíblia fala, olha, se vocês beberem alguma coisa mortífera, não vos fará mal algum, mas tem que cumprir o ID, e cumprir o ID é se manifestar como filho de Deus. Às vezes a gente está se revelando como amigo, como colega, como psicólogo, a gente está se revelando como companheiro, às vezes nem como nada disso, mas você tem que se revelar como filho de Deus, aquele chamado, a Bíblia fala Jesus Cristo Nazareno, que teve o seu ministério confirmado por sinais, prodígios e maravilhas, e aí Jesus fala assim, olha, vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz, nós somos a igreja do Espírito Santo de Deus, esse fogo que te consome, que tem que te derreter para que você seja ouro puro. Peça ao fogo para descer sobre a tua vida nessa noite. Se essa manhã eu estou transformando isso tudo em pregação, estou falando até que é de noite, né? Mas, amados, está na hora de se revelar. O mundo está sofrendo. Tem quase 5 meses de pandemia. O povo está aí precisando de Deus e você está aí escondido na tua casca. Você está aí escondido com medo, você está aí escondido, dominado pelo pânico, você está aí escondido pelo comodismo, você está esperando o quê? Tem gente morrendo, tem gente indo para o inferno, tem gente gemendo em dores, esperando que você se manifeste, não como Riane, que o mundo não precisa de Riane, mas como filha de Deus, porque o mundo precisa de Deus, sabe? A igreja não pode estar parada, amordaçada pelo medo, não pode, tá na hora, esse é o tempo de Deus, mas ele se revela como fogo, mas ele se revela também como vento. Ezequiel 37, se quiser ler depois, fala, né, que o vento, né? Vento que soprou, o vento dos 4 cantos que soprou aquele lugar que estava como um vale de ossos secos. E o vento que veio dos 4 cantos soprou. E aqueles ossos secos, sem vida, eles se levantaram e formaram um exército sobremodo poderoso. O Espírito que sopra como um vento. Lá em Atos capítulo 2 fala, né, que eles estavam todos reunidos num lugar, como de repente veio um som como de um vento que encheu toda a casa que estava reunida, toda a casa onde eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O vento, ele simboliza a obra regeneradora do Espírito e é indicativo da ação do Espírito Santo. Essa ação misteriosa, independente, penetrante, vivificante, purificante, que traz vida aonde tem morte, que traz ressurreição. Esse Espírito que já soprou na tua vida quando você aceitou Jesus aceitou Jesus como teu Salvador. Esse Espírito que quer soprar hoje, tirar a cinza, tirar,
né? Tudo. E trazer vida, trazer regeneração, vivificação. Quero profetizar. Do mesmo jeito que o Espírito chegou lá para o profeta e perguntou: você vê esse vale de ossos secos? Você crê que eles podem reviver? E eu te pergunto hoje, qual é o teu vale de ossos secos? Qual é a área da tua vida que você olha e você vê destruição, você você não vê um futuro bom? O Espírito de Deus te leva a olhar esses ossos agora. Porque a gente tem que encarar os nossos medos, encarar o nosso vale de ossos secos. E ele te pergunta: filho do homem, você crê? Se você crê, profetiza a esses ossos. E eu quero profetizar a esses ossos secos, que o vento que vem dos quatro cantos sopre nesta hora e traga espírito de ressurreição e espírito de vida sobre tudo que está morto na tua vida. Eu profetizo o espírito de ressurreição e vida sopra nesta hora, traz ressurreição, traz vida na autoridade que há no nome de Jesus. O Espírito é descrito como fogo, é descrito como vento, mas é descrito também como água. Ezequiel, né? Ele fala sobre isso, das águas que correm do trono de Deus e que enchem toda a terra, das águas que tiram um coração de pedra e trazem um coração de carne, das águas que purificam, que trazem a glória, que convencem o homem. O Espírito é a fonte de águas vivas que flui do nosso interior. A Bíblia fala que quem experimenta dessa água nunca mais vai ter sede. Ele é a água, a fonte de águas vivas, o Espírito Santo de Deus. A água mais pura, a melhor, a que purifica o teu interior. Lembra que eu falei dos ratos mortos que entopem o encanamento, que não deixam a água chegar na cidade, né, que estão lá entupidos? Esse rio que vem direto do trono de Deus. A Bíblia fala que ao redor do trono corre um rio cujas águas enchem a terra da glória de Deus. E se o teu encanamento está entupido, eu profetizo que as águas vão jorrar e vão fluir e vão desobstruir toda a fonte, e que do teu interior vão fluir rios de água viva, e que ainda que a tua vida esteja deserta, vai estar como as torrentes de Negueb, porque vão vir águas direto do trono de Deus, e a tua terra, o teu coração, a tua vida, ainda que ela esteja deserta, infrutífera, morta, ressecada, eu profetizo que as águas do Senhor vão trazer vida sobrenatural, vão trazer um tempo de frutificação, e as terras que eram infrutíferas, desertas, vão se tornar como o jardim do Éden. Receba as águas vivas do Senhor sobre a tua vida, né? É difícil falar sobre o Espírito Santo e ficar assim só no estudo, só falando, porque dá vontade de falar, porque eu sou apaixonada pelo Espírito Santo de Deus. E quando a gente começa a falar do Espírito, gera uma alegria, uma expectativa, uma fé, uma esperança dessa presença, que é aquilo que eu mais gosto na minha vida, aonde está o meu maior prazer. Eu não consigo falar quietinha, só olhando aqui, falando da referência, porque quando eu falo que ele é fogo, eu tenho vontade de arder nesse fogo. Quando eu falo, né, que ele é vento, eu tenho vontade desse vento soprar sobre a minha vida. Quando eu falo que ele é água, eu tenho vontade de beber, de beber, de beber e de me encher nessas águas. É o Espírito de Deus, ele é a vida de Deus dentro de nós. Mas a Bíblia fala que ele também é descrito como azeite. Azeite é o símbolo mais comum, mais conhecido do Espírito Santo. Ele se refere à unção de Deus nas nossas vidas. Era o azeite que era usado para consagrar o sacerdote, que era dedicado exclusivamente ao serviço sacerdotal. Hoje a Bíblia fala que nós somos sacerdotes santos.
a geração eleita, o sacerdócio de Deus, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Quando você foi ungido com o óleo, o Espírito Santo habitou dentro de você, você recebeu unção. O que significa isso? Você foi ungido, consagrado como sacerdote, né? Para viver o sacerdócio de Deus, para ser profeta de Deus aqui na terra. Ele é a prova, sinal seguro de que nós pertencemos a Deus. É a prova, é o sinal de que Deus habita dentro de nós. Ele é o penhor, a garantia da tua herança celestial, a garantia de glória futura, a garantia de que quando esse corpo terrestre se desfizer, e amados, essa terra um dia vai se desfazer, não vai restar pedra sobre pedra. Esse teu corpo humano um dia vai se desfazer, mas a tua garantia, o teu penhor é o azeite, é o óleo do Espírito Santo. Esse é o penhor que quando essa casa humana se desfizer, você tem uma morada garantida junto ao Pai. Ele também é descrito como pomba. Pomba é o símbolo de brandura, amabilidade, suavidade, paz, pureza e simplicidade. Nós somos chamados para ser simples, bons, puros. Chega de crente malicioso, chega de crente, né, distorcendo as coisas, desconfiado de tudo, malicioso, sabe, gente? Né? Eu acho que a pessoa mais simples, mais inocente que eu já conheci na vida é minha mãe, né? Eu sempre orei, Deus, eu quero ter essa simplicidade da minha mãe. Eu quero ter essa inocência no melhor sentido da palavra. Na inocência, que sempre sente a presença de Deus independente das circunstâncias. Nessa inocência de criança até crédula sempre, que acredita sempre. Ela fala que a gente tem que ser como criança para herdar o reino de Deus, né? A gente tem que ter o coração bom. A gente tem que ser brando, a gente tem que ser suave, sem palavras de ira, sem palavras que magoam, que machucam, sem maledicência, né? Temos o Espírito Santo de Deus. Então, os símbolos do Espírito, né? Eu falei que os nomes do Espírito, né, são descritos como Consolador e Intercessor e o Espírito Santo. Os símbolos do Espírito, fogo, vento, água, o selo do Espírito, né? Ele é descrito como selo, é o penhor da nossa salvação. Ele é descrito como azeite, o azeite de unção nas nossas vidas, de consagração, de dedicação, né? O azeite que te dá utilidade, que te dá serviço, que te fala de frutificação, que te fala de transformação, de novidade de vida. O azeite que era usado para alimento, para iluminação, lubrificação, que fala que é cura. O azeite que era colocado sobre as feridas para curar, para trazer alívio. Mas ele é descrito também como pomba, sinal de pureza, sinal de simplicidade, né? Sinal de amabilidade, de brandura. O Espírito Santo na experiência humana. O Espírito Santo, primeira coisa que ele faz, ele traz convicção. Ele convence o homem do pecado, da justiça de Jesus e do juízo sobre Satanás. Ele também nos regenera. Ele converte o homem através do novo nascimento. É ele que sepulta o velho homem juntamente com Cristo e nos regenera. Ele faz morrer, né, a natureza adâmica para que nós possamos ressuscitar uma nova criatura em Cristo. Então ele tem a obra de convicção, ele convence o homem do pecado e da justiça, ele tem a obra de regeneração, ele nos regera através do novo nascimento, ele tem a obra de habitação interior, está lá em 1 Coríntios 6,17, o ministério especial do Espírito Santo é habitar dentro do coração dos homens. A regeneração que o Espírito Santo promove no coração do homem envolve uma união entre Deus com Cristo, né? E aí ele passa a habitar dentro de nós, estabelecendo a nossa comunhão com Deus e com Jesus.
O Espírito, ele habita em nós de maneira pessoal e íntima. É pessoal, é individual, é íntima. Não é um vento que sopra. É uma presença que habita pessoalmente, individualmente, através de você. Como? Quando você aceita a Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo vem, habita dentro de você, você se torna morada do Espírito Santo de Deus, o teu espírito que era morto é vivificado. Então é pessoal, é íntimo, ele vivifica o teu interior e ele passa a conviver dentro de você, né? Sentindo amor através de você, né? Ali, através do fruto do Espírito Santo, através de você. Então, através de você, ele ama, ele perdoa, ele sente paz, ele exerce bondade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio, longanimidade, que é paciência. Então, ele habita dentro de você, através de você, né? Ele vai frutificar. A Bíblia fala que é o fruto do Espírito Santo, não são os frutos, mas o fruto do Espírito Santo que muda o teu caráter, que traz para você de volta a imagem e semelhança de Deus. É o Espírito de Deus que nos separa para Deus. É o Espírito de Deus que nos separa para que um dia sejamos perfeitos, né? Recebamos o nosso corpo glorificado e resplandecente com a vida que já habita dentro de nós. Mas o Espírito de Deus, então, ele traz para nós convicção, regeneração, habitação interior. E Atos 1:8 fala que traz revestimento de poder. Fala assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. E então sereis minhas testemunhas. Então o Espírito Santo, ele nos reveste de poder para quê? Para servir. Servir a quem? A Deus e servir uns aos outros em amor. Servir sendo testemunha do poder e da vida de Deus. Esse revestimento é para quem já tem uma revelação íntima, né? E que aí é enviado a pregar armado de poder, né? Quando nós recebemos o batismo no Espírito Santo, emerge dentro de nós um poder vitalizante do Espírito Santo de Deus. Né? Primeiro, o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo, né? Ele nos regenera, ele passa a habitar dentro de nós, sendo selo, habitação do Espírito Santo dentro de nós, mas ele nos reveste de poder para ser testemunhas. Habitando dentro de nós, ele manifesta o fruto do Espírito, mas ele também nos reveste de poder. A primeira bênção do Espírito Santo é a salvação, mas a segunda é o batismo no Espírito Santo. E aí emerge poder vitalizante para a gente ser cheio do Espírito. E isso é acompanhado de manifestação espiritual, né? A manifestação do batismo do Espírito Santo, né? Falar em línguas estranhas, que é a mais comum. Mas depois nós recebemos também os dons do Espírito Santo. São 9 dons. A Bíblia fala que a gente tem que escolher, né? A gente tem ali os dons, que a fonte é o Espírito Santo. Nós podemos dividir os dons, está lá em Romanos 12, de 6 a 8, 1 Coríntios 12, de 8 a 10, 28 a 38, Efésios 4, 11. Nós podemos dividir os 9 dons em 3 grupos. Grupo do intelecto, sabedoria, dom de sabedoria, dom de ciência, que a gente conhece muito como dom de revelação, né, de conhecimento, e dom de discernimento de espíritos, discernir o que é de Deus e o que não é de Deus, né? Então, o primeiro grupo, o grupo do intelecto, dom de sabedoria, ciência e discernimento de espíritos. Segundo grupo do poder, né? Tem o dom de fé, cura e realização de milagre. Terceiro grupo, de expressão verbal, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então, a gente tem o batismo no Espírito Santo e a gente tem os dons do Espírito Santo que vão nos capacitar para o santo ministério, né? E aí vão capacitar. Os dons
de intelecto, vão agir através do teu intelecto, é sobrenatural. Sabedoria, aquela sabedoria sobrenatural para decidir as coisas, né? Como Salomão tinha. Dom de ciência, né? Ciência é conhecimento, você sabe uma coisa de maneira sobrenatural, não através da tua mente humana, de conhecimento humano, mas o Espírito Santo te revela. Ele pode te revelar através de palavras de revelação, através de visão, através de sonho. Tudo isso é dom de ciência ou dom de discernimento de espíritos. Você sabe quando uma coisa é de Deus e quando não é, qual é o espírito que está agindo ali. Então, os 3 dons de intelecto: sabedoria, ciência e discernimento de espírito. Os 3 dons de poder, manifestação de poder do Espírito Santo através de nós. Fé, né? O dom da fé. Eu falei semana passada, tem a fé humana, a fé salvadora e a fé que opera milagres. A Bíblia fala que se eu tiver fé como um grãozinho de mostarda, eu vou dizer para aquele monte, sai dali e vai para lá, né? A fé é dom é presente do Espírito Santo. A fé para, né, viver o sobrenatural de Deus. O dom de cura, né? Todos nós podemos curar enfermos em nome de Jesus, mas tem gente que tem o dom, uma especialidade dentro do Espírito. A Bíblia fala que o corpo ele precisa da variedade dos dons, que é um só corpo com vários membros e que você pode escolher o melhor dom, né? E pedir ao Espírito Santo. E a igreja como corpo, ela precisa dos dons. Então todos nós podemos curar em nome de Jesus, mas tem pessoas que têm o dom, né? Como se fosse uma especialidade. E tem o dom de realização de maravilhas. Por exemplo, uma pessoa pode ser curada, né, de câncer. É uma cura sobrenatural através do dom do Espírito. Mas a pessoa, ela pode estar morta e ressuscitar. Isso para mim é uma maravilha, né? O mar vermelho se abrir é uma maravilha, né? Então, tem a fé, a cura e operação de maravilhas. Então, já temos 6 dons. Os dons que agem no intelecto: sabedoria, ciência e discernimento de espíritos. Os dons que agem, né, com poder: fé, cura e operação de milagres. Os dons que têm expressão verbal, né, profecia. Hoje, né, nós temos profecia através do Espírito Santo. É Ele que fala através de nós. Nós recebemos o dom de profetizar, um presente de Deus, quando o Espírito Santo ele fala através da nossa boca. Não somos nós que falamos, né, mas o Espírito Santo ele fala. Dom de profetizar, a variedade de línguas. A pessoa recebeu, né, o dom de língua estranha quando ele foi batizado no Espírito, agora ele recebe variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas. Então são 9 dons, né, que agem no intelecto, para a gente decorar: sabedoria, ciência e discernimento de espíritos. O que agem, né, com poder: fé, cura e manifestação de milagre. Os que agem em expressão verbal: profecia, variedade de língua e interpretação de línguas. Mas lá em Efésios 4:11 diz que, né, nós temos um ministério para que a igreja seja edificada, né? Nós temos que exercer 5 ministérios. Então você vai entendendo a obra do Espírito Santo. Ele te convenceu do pecado e da justiça, ele te regenerou, ele habita dentro de você, te torna templo do Espírito Santo. Isso é penhor da tua salvação. Ele manifesta o fruto do Espírito através de você, mas ele te batiza com o seu Santo Espírito e te capacita para ser testemunha. Depois disso, ele também dá dons para a igreja, equipando a igreja com os 9 dons. Mas você também precisa descobrir qual é o teu ministério no Espírito. A Bíblia fala que uns são chamados, né, para mestres, uns são chamados para pastores, outros para evangelistas, outros para profetas e outros para apóstolos. Você tem que descobrir qual é o teu chamado. Só tem 5 chamados. Tem chamado, né? O resto, gente, é instrumento. Ah, pastora, mas eu sou guitarrista da igreja. Isso é um instrumento para você exercer o teu chamado. Teu chamado tem que ser um desses 5 que Paulo falou.
uns foram chamados para mestre. Chamado, gente, a gente percebe por aquilo que a gente gosta de fazer. O mestre, ele tem facilidade para ensinar. Ele gosta. Para ser mestre, tem que gostar. Gostar de ensinar. Quem gosta de ensinar tem que gostar de estudar. Gostar de ler, né? Gostar de aprender. Então, uns são chamados para mestre, outros para pastores. Pastores são aqueles que têm aliança, são aqueles que têm aquele amor, o amor que cuida, o amor que vai atrás da ovelha, o amor, né? Aquele amor de pastor, aquele amor paciente, aquele amor que cuida, aquele amor que nunca pensa nele, mas está sempre pensando no outro, aquele amor generoso, aquele amor de aliança. Mas tem o evangelista também. O evangelista é aquele que está sempre ganhando novas almas, que está sempre pregando Jesus. Normalmente, o evangelista é uma pessoa sanguínea, uma pessoa que fala alto, uma pessoa que fala bem, quer dizer, uma pessoa que agrega, que junta. O evangelista ganha, o pastor cuida, o mestre ensina, né? Mas tem o profeta também. O profeta é o que aponta. O profeta, uma diferença básica do profeta para o evangelista é que o profeta, ele fala de santidade. O profeta, normalmente, ele fala para crente. Ele fala de santidade, ele fala de arrependimento, ele fala de posicionamento, ele fala que a igreja tem que se posicionar. O evangelista, ele já prega Jesus, ele prega para não crente, ele prega para multidões. O pastor, às vezes ele não é o maior pregador, né? Mas ele é o que vai cuidar, ele é o que vai amar, ele é o que vai falar baixinho. E o mestre é aquele que vai falar, chega pra cá, senta aqui que eu vou te ensinar a Bíblia. E tem o missionário, né? O missionário é aquele que vai começar, é o apóstolo. Aquele que gosta de ir para um lugar novo, abrir uma nova obra, começar, né? Começar do nada. A igreja precisa dos 5 ministérios. Onde você se encontra? Eu tenho ministério profético. Como que eu sei isso? Gente, as minhas pregações normalmente são para a igreja. Eu sempre estou pregando sobre pecado, sobre santidade, né? Quando fala assim, vamos fazer uma coisa na igreja, eu sempre penso assim, vamos fazer um propósito de jejum, vamos orar, vamos para o monte, vamos fazer uma consagração, vamos fazer um clamor de 12 horas, vamos fazer um clamor de 24 horas. Mas quando eu penso no pastor Valnei é aquele evangelista, aquele que coloca a gente para cima, aquele que anima a gente, aquele que ganha almas. Aí eu lembro do pastor Nelson. Ele é pastor e mestre, gente. Que eu não sei como, agora eu pensei que o pastor Nelson é aquele que passeia na Bíblia, né? Passeia bonito na Bíblia, né? Vai para frente, para trás, vai de Gênesis, Apocalipse, volta e conhece versículo, texto e conhece contexto, conhece história, né? Nunca vi pessoa para gostar tanto de ler, de estudar, de conhecer. Um mestre em excelência, o nosso pastor Nelson. Mas é pastor também, aquele amor, aquele cuidado, aquela paciência que só um pastor tem, né? Então a gente vai conhecendo os ministérios. A igreja precisa do profeta para apontar onde está errado, para chamar para perto de Deus, mas precisa do evangelista para ganhar almas, e precisa do pastor para cuidar e amar dessas almas, precisa do mestre para ensinar, e precisa do apóstolo para avançar, e precisa todo mundo dos dons para ter cura, para ter milagre, para ter fé, para ter profecia, porque sem profecia o povo morre. O Espírito Santo, ele quer fazer esta obra na igreja. Uma outra obra que ele faz é a glorificação da igreja. Uma igreja gloriosa, sem rugas, sem máculas. Ele está preparando a noiva para o arrebatamento da igreja. Um dia, quando Jesus voltar, nós vamos subir com o Espírito Santo nos ares. E ele vai glorificar a sua igreja. A igreja vai subir gloriosa, porque quando nós formos chamados, nós ouvimos o nosso nome sendo chamado, o Espírito Santo vai nos ressuscitar e vamos receber um corpo glorificado, glorioso, como Cristo recebeu, e vamos subir cheios de glória, a noiva do Senhor. Então, uma das funções do Espírito é a glorificação.
salvação. Ele é a fonte de água viva, de vida eterna. A nossa salvação, a nossa eternidade começou quando o Espírito Santo começou a habitar dentro de nós. Eu falei que ele é o selo, ele é a garantia da nossa libertação completa dessa carne cheia de pecado. É ele que vai nos garantir que nós vamos nos encontrar com o Senhor Jesus e ressuscitarmos e recebermos um corpo glorificado e que vamos viver com ele eternamente, né? Qual o pecado contra o Espírito, né? Essa é a missão dele, mas a Bíblia fala uma outra coisa que eu não posso deixar. Duas últimas coisas rapidinhas que eu já falei muito hoje, né? Pecado contra o Espírito. Ele fala que a blasfêmia contra o Espírito Santo é o único pecado que não tem perdão, né? Os crentes, eles podem mentir, extinguir e entristecer o Espírito Santo, né? Mas tem um pecado que, né? E o pecado contra o Espírito Santo, ele não tem perdão. Ele fala que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é blasfemar contra o Espírito Santo, né? Esse pecado que não tem perdão. Blasfemar contra o Espírito Santo é negar a obra regeneradora do Espírito e convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo que vem através de Jesus. Se eu blasfemar, se eu negar essa obra redentora, isso não tem perdão. Por quê? Porque blasfemar contra o Espírito Santo é não aceitar a Jesus como Salvador, como Filho de Deus e como nosso Deus. Quando eu nego o convencimento e a obra regeneradora do Espírito Santo, eu estou blasfemando contra ele. E se eu estou blasfemando, isso não tem perdão, porque eu não aceito Jesus e só, né, o sacrifício de Jesus me traz perdão. E por último, para terminar, né, falar sobre a plenitude do Espírito Santo. Efésios 5:18, né? Já falei, né? Não vos embriagueis com vinhos, mas enchei-vos do Espírito Santo. Sejam plenos do Espírito Santo. Ter a plenitude do Espírito Santo não é, gente, só você falar em línguas, você pular, né? A unção, né? As pessoas pensam assim, recebi o óleo sobre a minha cabeça, recebi unção. Então, quando eu recebo a unção, eu pulo, eu danço, eu falo em línguas, eu tô cheio. E eu acho que esse é o final. Só ali, pulei na presença, dancei na presença, pulei no poder, fiquei cheio, caí no poder. E a gente levanta e acha que aquilo é o final. Não. Unção, quando o sacerdote era ungido, aquilo era preparação para entrar no Santo dos Santos. Então, a unção, ela te prepara para entrar no Santo dos Santos. E a plenitude é a glória. E glória, lugar de presença, é lugar de sacrifício, é lugar de morte, é lugar de negação, né? Então, ser cheio do Espírito Santo é passar pela unção, mas é ultrapassar através do véu que foi rasgado por Jesus, entrar no Santo dos Santos e oferecer o teu corpo como sacrifício vivo e agradável. E aí, ser cheio da nuvem de glória é ser dominado pelo Espírito, é ser controlado pelo Espírito, é ter uma vida consagrada a Deus, é ser renovado no teu entendimento para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é oferecer o teu corpo como sacrifício vivo, perfeito e agradável, é viver uma vida dedicada, dependente, é andar no Espírito. É não andar segundo os desejos e as concupiscências da carne. É não andar segundo a lei do pecado, no prazer desse mundo ou do pecado. É ter um caráter semelhante ao caráter de Cristo. É ter uma vida de adoração e de louvor a Deus. É ter uma vida de submissão e de serviço. Amém? O Espírito Santo quer se revelar a você. Eu falei demais, peço perdão por isso, mas falar do Espírito Santo é bom demais da conta.
Hoje, tudo que você precisa é do Espírito Santo de Deus. Ele quer te convencer, ele quer te regenerar, ele quer te capacitar, ele quer te dar dons, ele quer revelar o teu ministério, ele quer te batizar no Espírito Santo, ele quer te dar plenitude. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, que o fogo consumidor do Espírito, que o vento do Espírito Santo, que o azeite desça sobre a tua cabeça nesta manhã, que o Espírito habite dentro de você como o selo do Espírito Santo, que o Espírito como uma pomba te faça puro, santo, simples na presença dele, que você seja cheio do mover sobrenatural e da presença de Deus, e que você cumpra o propósito que Deus te criou para viver. Amém? Seja abençoado, tenha um domingo abençoado, tenha uma semana abençoada. E você, amado, se você não é grupo de risco, se você não é idoso, se você não tem comorbidade, vem para o culto hoje com a gente. Vem adorar a Deus hoje com a gente, às 7h30, 19h30, na Igreja Batista Nova Canaã de Magé. Vem, né? A gente está cumprindo todas as regras de distanciamento social, né? As cadeiras estão todas separadas, né? 2 metros de distância. Tem que entrar de máscara, não pode entrar na igreja sem máscara, tem que permanecer de máscara. Todos estão, né, recebendo álcool 70 para serem higienizados quando entram na igreja. Todos estão tendo a sua temperatura aferida também quando entram na igreja. Mas venha participar da comunhão, venha estar conosco adorando, né, a Deus. Amém? Então, e se você pertence ao grupo de risco, assista o nosso culto aqui pelo Facebook às 19h30. Domingo que vem, amados, nós vamos ter 10º tema, igreja. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê um domingo abençoado e cheio de glória e cheio de graça. Deus abençoe a tua semana, Deus te proteja e Deus te guarde. Eu te amo. Eu estou orando por você. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família. Faça assim com as suas mãos e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos e com todos permaneçam agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde.